Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero louvar e engrandecer o nome do nosso Deus por estarmos aqui reunidos para fazer o estudo da palavra, né? Sempre é bom a gente agradecer em primeiro lugar, isso é um dos motivos e até um dos temas do que nós vamos comentar hoje, sempre agradecer a Deus por tudo de bom que Deus tem feito nas nossas vidas. Mais uma vez agradecer por esse lugar aqui especial, e em especial por a bênção de eu estar aqui com esses dois irmãos aqui. Olha que beleza! E uma das mais novas e mais lindinhas servinhas do Senhor da nossa casa tá ali. Ela já falou que vai participar também. Ela tá vendo? Ela tá olhando lá até para a câmera. Essa menina é especial. Menina é artista, já puxou a mãe, já, porque o pai é mais quietinho, mas a mãe já está acostumada a aparecer no YouTube, tudo, já está ensinando bem a pequenininha a seguir os caminhos do Senhor, né? Então estamos aqui com a Eloá, fala bom dia, Eloá. Ela está tímida. Vou deixar a Amanda e o Renato falar bom dia para vocês. Bom dia, queridos. Bom a dia. Paz. Bom dia, a paz. Amém. Bom dia, graça a paz do Senhor, amém? Irmãos, ó, mais uma vez quero agradecer a vida dos irmãos aqui. Já é para eles terem vindo, por outros motivos, vocês sabem que a Amanda também participa do ministério que diz nele, canta na casa do Senhor, então não estava combinando a agenda. Eu sempre falo, né, tem uns artistas aqui que eu tento trazer, que é difícil, eu tenho que fazer a agenda quase um ano antes, né, para poder conseguir vaga e trazer o pessoal aqui, mas para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. Então, irmãos, antes de a gente orar para começar a aula, eu quero que você já se inscreva, compartilhe o link da lição, né? Esse é o momento que a gente tem para cutucar os vizinhos, parentes, amigos, os inimigos, como eu sempre digo, para ouvir a palavra. Aí, viu? A Eloá tá falando bom dia dela, né? Vocês respondam aí bom dia para Eloá. E Amanda, fica à vontade, tá? A hora que precisar, pegar ela, é como se fosse em casa. Viu, pastor? Aqui, o pastor falou que era o quintal da minha casa, aqui também é o quintal da casa do Renato, da Amanda, do Paulo, da Kézia. Então, esse quintal é grande. Vamos orar? Amém. Renato, quer fazer a oração inicial aí pra gente? Amém. Vou te dar essa oportunidade. Senhor Deus, nosso amado Pai, Amém. nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos na sua presença, Pai. Sim. Te agradecemos por esse dia, ó Deus, por esse lugar maravilhoso que tu nos proporcionaste morar, ó Pai, que tu nos abençoaste, ó Deus. Te agradecemos pela vida dos nossos pastores, ó Deus, dos seus filhos, sim, ó Deus, e da nossa igreja, da nossa comunidade, ó Pai. Que tu venha abençoar cada membro, Pai, da nossa comunidade, Pai, trazendo prosperidade, ó Deus, paz e bênçãos espirituais acima de tudo, Deus. Seja com cada um deles, ó Deus, e que esses estudos sirvam para contribuir no crescimento espiritual de cada um de nós, ó Deus. Sim, sim. Que nós possamos achar na tua palavra, ó Pai, riquezas imensuráveis, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Semana passada nós encerramos a carta de Efésios, uma das cartas chamada Cartas da Prisão, que Paulo escreveu na prisão. E hoje nós vamos começar sobre a carta de Filipenses, né? Eu espero que, se você não assistiu a todas as aulas de Efésios, vocês voltem, assistem as aulas aí, porque são orientações importantes e tem muito a ver com o que nós vamos continuar na aula de hoje. E nós vamos fazer daqui a pouco a leitura de Efésios capítulo 1, versículo 1 a 11. Mas antes de começar, como eu contei também, vocês vão ver aí depois do que eu falar aqui, vai ter algumas imagens aí, provavelmente aqui no meio, né, como foi feito semana passada, a edição vai fazer aí, para vocês verem, vai ser um vídeo ou algumas imagens, a gente vai ver direitinho como é que vai fazer isso. Mas para vocês entenderem o que é a cidade de Filipos. Então, Filipos era uma cidade importante na região da Macedônia, que é a região da Grécia hoje. A cidade de hoje, onde ficam os restos históricos ali, o sítio histórico arqueológico ali de Filipos hoje chama uma cidade que eu acredito que o nome é Kavala, porque está escrito com K e com 2 L's, mas eu não sei se na Grécia se pronuncia assim, então chama Kavala. E essa é considerada a primeira cidade da Europa onde Paulo levou o Evangelho de Cristo depois que ele começou suas viagens missionárias. Tá? Então, para vocês sempre entenderem, Filipos também era uma cidade que ficava numa rota comercial muito importante. Era uma cidade que existia
uma população de romanos muito grande, então era uma cidade que sofria uma influência de Roma muito grande, porque ali havia cidadãos romanos, e Paulo, vocês lembram que ele também é um cidadão romano, e no meio dessa viagem a gente vai ver que Paulo teve ali, nessa passagem dele em Filipos, foi importante para começar ali a igreja de Cristo nesse local. Mas antes de começar tudo isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Os irmãos aqui vão participar. Não, você também vai responder, né? Fala assim, eu vou responder, tio, eu já sei tudo. Minha mãe explicou e eu já sei tudo. Ela agora está querendo se ajeitar ali, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Vocês em casa e os irmãos vão participar aqui. Você acha que existe uma condição mínima para você poder servir ao Senhor e adorar a Deus? Pensa aí na sua cabeça se você acha que existe um mínimo, uma condição mínima para você poder servir e adorar a Deus. E a outra pergunta que eu queria fazer para vocês você acredita que hoje, independente da tua situação, mas nessa sua caminhada cristã, você acredita que hoje você já tem condições de levar a palavra de Cristo à frente? Vou deixar meus irmãos responderem aqui, mas eu espero que vocês compartilhem e participem aí no chat também. Quem quer falar primeiro? A Eloá já respondeu. Eu acho que ela falou que vale a pena, mas... É uma pergunta bastante assim, polêmica, né? Uhum. Porém, lendo aqui capítulo 1, eu não quero dar spoiler. Não, mas pode dar spoiler, não tem problema. É bom que desperta a curiosidade dos irmãos. Paulo diz que se alegra quando as pessoas estão pregando a Cristo, independente se estão fazendo em benefício próprio ou realmente por amor a Cristo. Amém. Ele diz que importa que o evangelho está sendo pregado. Uhum. Então, baseado nessa resposta de Paulo, eu acredito que nós temos a noção de que a pessoa tem que ser totalmente perfeita para estar ali na frente, para estar louvando e adorando. Mas como a pergunta foi se tem algum requisito mínimo, se a pessoa não tiver nenhum mínimo, segundo Paulo, eu acredito que é importante estar pregando a Cristo. Independente se a pessoa às vezes está ali fazendo algo que a gente não concorda, né? Mas se ele está levando a palavra de Cristo, alguém for atingido. A maneira com que a pessoa às vezes está, como é que fala? Pregando ou usando para pregar, pode ser que seja diferente. Por isso que a gente tem tantas igrejas por aí. Mas Paulo diz que fica irritado com isso, da pessoa pregar não por amor, mas por benefício próprio. Uhum. Mas porém que para ele o que importa é que Cristo está sendo pregado. Amém. Né? Então, assim, concordando com a palavra de Paulo, eu não vou dizer que não precisa de requisito mínimo, porque a gente é muito seletivo naturalmente, né? Você olha assim, poxa, tem uma pessoa... Por exemplo, uma pessoa que faz uma atrocidade muito grande, depois começa a falar de Jesus, igual a gente vê aí na televisão, exemplos aí de pastores, pessoas que se dizem pastores, né? Uhum. Mas eu acho que em certo momento da vida de alguma pessoa com quem essas pessoas pregaram, alguém foi atingido. Foi alcançado, né? Foi alcançado. E fez diferença. E fez diferença na vida dela e fez diferente do próprio pregador. Eu acho que talvez assim, complementando o que você está falando, talvez então, não sei se a Amanda quer falar também, quer dar opinião sobre isso, sobre o requisito mínimo. Deixa a Amanda falar. Falando em requisito mínimo, eu tinha pensado o contrário, não o contrário, mas um ângulo diferente do que ele falou. Vamos lá, tá vendo, irmão? Por isso que é bom a gente ter sempre, né? Que quando se diz assim, você acha que tem um requisito mínimo para adorar, né, ou para pregar a palavra? Eu acho assim, que o mínimo é aceitar Jesus. Isso que eu ia falar. Glória a Deus, o mínimo. Aleluia. Então, você não adora algo que você não conhece. Então, se eu não conheço Jesus, eu vou adorar outra coisa. Justamente. Você vai servir, o seu coração vai se inclinar para outra Exatamente. coisa. Então, acho que o mínimo é eu aceitar Jesus. Amém. E aí já complementa o que ele falou. Positivo. Entendeu? Que é como o Paulo disse, não importa se você está fazendo por benefício próprio ou para realmente para a obra do Senhor, para acrescentar na obra do Senhor, mas o mínimo aquela pessoa tem. Eu aceitei Jesus. Amém. E a gente vai ver isso ali para frente. E a gente já vai partir para a leitura, irmãos, mas basicamente a resposta é essa aí mesmo. O mínimo é você ter se convertido, você ter aceito Jesus como o único salvador da tua vida, né? E o que o Renato estava explicando muito bem é que às vezes a gente confunde também a questão de que eu preciso entrar num seminário de teologia, eu preciso fazer uma faculdade de teologia, eu preciso ter tantos anos de igreja
Ou eu preciso, né, Amanda, eu preciso entrar numa faculdade de música, estudar canto para poder cantar dentro da igreja. Não, meu irmão, não precisa nada disso não. Quando você partiu do requisito mínimo que é aceitar Cristo, o demais Deus vai prover na tua vida. Deus é que vai te capacitar. Inclusive na quinta-feira, quando o Fernando pregou e estava falando lá de alguns personagens bíblicos, você vê que tanto Davi, como Daniel, como José, eles, no começo da vida deles, eles não estavam estudando, se preparando para serem usados do jeito que Deus os usou. Então, a gente tem que ter isso em mente. E a segunda pergunta que eu fiz é, eu sei que para eles vai ser mais fácil responder, mas eu acredito que vocês acreditam que vocês hoje têm condições de pregar, de levar a palavra de Deus? Ou tem alguma coisa que você acha assim, não, meu irmão, eu não consigo ir, porque... O que vocês acham? Pra gente já é mais fácil, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque, exemplo de experiência própria, nós não somos perfeitos, né? Mas nós procuramos viver a palavra de Deus. Sim. Né? Já passamos tempo fora da igreja, no meu caso, né? Uhum. Então, depois voltamos e com a vivência que a gente tem desde criança na igreja e com a nossa vida tentando não, né? Depois corta essa parte. Centralizando Cristo, né? Uhum. Em todas as coisas, nós temos a capacidade de pregar assim e, antes de tudo, testemunhar isso, né? Com a própria vida, né? Amém. Dar testemunho de Cristo com a própria vida, porque a gente tem que dar um pouquinho, tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo para as pessoas acreditarem na gente. Mas mesmo já estando na igreja, teve época que eu me sentia tímido de chegar e falar com um desconhecido de Jesus, até com um Entendi. conhecido. Vai muito da prática, porque depois que você fala para alguém, tem que aproveitar as oportunidades, né? A pessoa às Remir o vezes tempo. dá uma oportunidade, você vai e já entra, mas isso assim, assado, a Bíblia fala dessa forma, então se você agir assim, né, Jesus te ama, e tô dando exemplos aqui aleatórios, né, mas tem que aproveitar os ganchos que As oportunidades que aparecem. a pessoa dá, às vezes, abertura, né? Uhum. Eu demorei um tempo para aprender esse time, né, esse tempo das oportunidades. Aí depois que você aprende, já fica mais cara de pau mesmo no evangelho e vai E a Eloá concordou tudo e ela falou que ela já tá pregando, né, Eloá? É isso aí, ó. E pegando o gancho da outra pergunta junto com essa, eu acho que sim, estamos aptos, preparados a falar, mas quando você falou assim, que a gente não precisa o mínimo de aceitar Jesus, eu tenho que fazer uma teologia, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer uma aula de não sei o quê. Então vamos supor aquelas pessoas que não têm a menor condição, que chegou lá os índios, levei lá a palavra, levei a Bíblia para eles, entreguei para todo mundo, preguei, todos eles aceitaram Jesus. A condição deles é diferente da nossa. Sim. A gente pode sempre buscar o mais. Então, você como nosso professor, muito bem... Não, mas você também que você tá um pouquinho... Não, né? Mas você como nosso professor, estuda antes de vir aqui trazer pra gente, né? Então, faz um busca, né? Exatamente, coloca imagens. Essas imagens que estão aqui no livro são muito da hora. E então a gente busca mais, né? Então quando ele falou a gente vê uma oportunidade, a gente fala, quanto mais a gente fala, mais a gente vai buscar, para não falar nada errado. Com certeza. Né? Então aí a gente vai pregar pro outro, ainda fala errado, e o outro ainda se converte errado. Pois é. Irmãos, então vocês viram aí, espero que vocês estejam respondendo. A gente já até, nessas duas perguntas, a gente já abre assim um leque de coisas que nós vamos falar durante a aula agora. Então eu queria que vocês pegassem sua Bíblia, nós vamos ler Carta Filipenses, primeiro capítulo, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, e também, depois que a gente fizer essa leitura, nós vamos fazer uma outra leitura que está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e aí a gente vai ler Atos 16, de 6 até acho que 24, que eu passei para vocês, né? Porque a gente vai precisar contextualizar. Assim como eu sempre falo que o Bruno faz muito bem nas aulas do Família nele na terça-feira, né, no momento ali de estudo da palavra, a gente tem que contextualizar para vocês entenderem o porquê que eu fiz essas perguntas e o que Paulo estava dizendo naquele momento. Então, eu vou ler aqui junto com meus irmãos aqui,
Filipenses capítulo 1. Tá aberto. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês vão na sequência. Então, Filipenses capítulo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. por causa da cooperação de vocês. Por causa da cooperação de vocês tem dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, então nesse comecinho aqui, antes da gente ler Atos 6,16, nós estamos vendo o quê? Paulo está praticamente falando ali para os irmãos que estavam formando a igreja inicial em Filipos, elogiando irmãos da maneira com que ele tinha recebido a mensagem deles e orando por eles, mostrando para eles que, comparando com a primeira pergunta que eu fiz, que mesmo ele estando em cadeias, em algemas, ele não deixava de se preocupar com o crescimento da igreja. Então aí eu já começo também a mostrar para vocês que nós como cristãos podemos viver situações talvez não tão ruins como essa de Paulo de estar preso. Vocês podem ter visto aí na figura aí, que vai ter aí a partir desse momento, vocês vão ver a figura de Filipos aí, como são as cadeias, tudo. E vocês vão ver que numa situação dessa, e até como o Fernando pregou na quinta-feira, você imagina no caso de José, por exemplo, que ficou 13 anos preso. Com que motivação você teria para levar a palavra de Cristo numa situação dessa? Difícil, né? Então, a primeira coisa que a gente entende aí nesses versos de Filipenses é isso. Paulo sabia como o evangelho estava crescendo na graça lá entre os filipenses. Paulo sabia que ele deveria manter essas súplicas e orações para que aquela igreja se fortalecesse, porque ele sabia das opressões que talvez a igreja estava recebendo, e mostrando que tudo isso era um preparo para a igreja até o dia da volta de Cristo. E agora em Atos 6, em Atos 16, nós vamos ver como é que Paulo chegou nessa situação e o que foi o início da igreja em Filipos. Então, se vocês puderem, abram em Atos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 6 ao 24. Você vai ter que dar uma voltinha com ela.
Irmãos, a gente precisa dar um tempinho também para Eloá ali conversar com a mãe dela. Então, enquanto eu leio aqui Atos 16 com o Renato, a Amanda vai ali tomando um pouco de conta da Eloá. Tá? Criança é assim mesmo, precisa do cuidado do papai e da mamãe. Então, Atos 16, nós vamos ler dos versículos 6 a 24, eu vou ler junto aqui com o Renato, e aí eu vou fazer uma contextualização para vocês. Então diz assim, Atos 16, 6, e o Renato vai na sequência. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa-se a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samótrica e, no dia seguinte, para Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram um crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são os servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciaram o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. E aí, irmãos, por que é bom a gente ler esse trechinho? Porque é para você entender aquilo que nós conversamos no começo da aula aqui. Se você está preparado e se você acha que tem uma condição mínima. Bom, todo mundo sabe da história de conversão de Paulo. Paulo perseguia os judeus e no meio do caminho de Damasco teve um encontro com Jesus e foi convertido e passou de Saulo a ser chamado Paulo. Então, dentro dessas viagens missionárias de Paulo, Paulo estava tentando visitar ali as igrejas da Ásia, que ele já tinha ali pregado, já tinha ali estabelecido junto, e estava com Timóteo. Timóteo é interessante a gente fazer um paralelo, que Timóteo ele era filho de mãe judia, mas uma judia que já era convertida ao cristianismo, e de pai grego. Então Paulo, quando ele foi nessa viagem, ele não foi ele não foi com alguém que era apóstolo já que tinha caminhado com Jesus, mas alguém que também tinha ouvido da palavra de Deus, tinha ouvido do evangelho e tinha se convertido. Então aí a gente já começa a ver que não existe realmente essa questão de preparação. A questão é, como já foi dito pela Amanda, né, Amanda? Na hora que você quiser voltar, fica à vontade, só chegar e sentar, ou ficar em pé aí, fica à vontade para você aparecer no vídeo e falar. Aceitar Jesus e fazer parte desse trabalho de ministrar a palavra de Deus, de levar a palavra. E você vê que só nessa ida ali quando eles chegaram em Filipos, eles conseguiram, com a ministração da palavra, converter uma pessoa que era de posse. A gente vai explicar isso aqui melhor, a Lídia.
conseguiram trazer para o reino uma jovem possessa e conseguiram também fazer com que um homem de autoridade, um pretoriano era vamos dizer assim, a guarda de elite romana, então era gente muito habilitada para a guerra, a gente falou muito sobre isso semana passada, sobre o uso de espada e de armadura. Então os pretorianos eram a tropa de elite de Roma, então eram homens experimentados de guerra, eram homens que tinham poder, tinham um respeito enorme, que também teve uma experiência e se converteu. Então o que eu quero dizer? Esse é o pano de fundo da igreja de Filipos, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês entenderem a lição de Filipos, mas ainda nesse capítulo de Atos 16, a primeira coisa que aconteceu com Paulo foi o quê? A obediência. Então na nossa caminhada cristã, na questão de como igreja, a primeira coisa que a gente tem que ter é a obediência. E vocês viram o que aconteceu com Paulo, né? Paulo estava ali querendo levar a palavra para onde ele já conhecia. Será que alguma vez na vida de vocês, fica aqui, se vocês já tiverem essa experiência, ou os irmãos lá em casa, será que alguma vez na vida de vocês já aconteceu como aconteceu com Paulo, de vocês estarem acostumados a ir levar a palavra de Deus em certo lugar, mas de repente Deus falou assim: Renata, Amanda, eu não quero que você... Amanda, eu acho que eu até lembro de algumas vezes que ela foi pregar na igreja, que ela falou: passei a semana inteira estudando, mas quando chegou hoje, Deus falou para mim, não é esse texto, é outro. Mas eu digo assim, em termos de vocês, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de às vezes você estarem indo para um lugar para falar a palavra de Deus, de repente Deus fala assim: não, vai para tal lugar. Se você tiver tido essa experiência, compartilha com a gente. Vocês já passaram por isso, ou conhecem alguém, vocês querem falar sobre isso? O que vocês acham desse tipo de coisa? Eu estou indo para um lugar para pregar e de repente Deus chega e fala assim: não, vai para lá. O que vocês podem compartilhar aí nessa... A Amanda eu já quebrei o galho dela. A Amanda eu já ajudei ela, já quebrei o galho dela. Agora a batata quente ficou na sua mão, Renato. Eu ainda não tive essa experiência de mudar a rota assim, eu também não. De pregação e evangelismo, ainda não tive não. Toda vez que a gente saiu para evangelizar... sempre foi para o mesmo lugar. Sempre foi no grupo e fomos juntos, né? Já aconteceu também de começar a falar da palavra de Deus numa abertura, né, que às vezes o pastor dá a oportunidade para fazer, a gente abrir o culto e ser totalmente diferente do que a gente pensou, né? Isso. Deus dá uma outra graça, e as coisas vão fluindo de maneira natural, porque é pelo Espírito que você está indo. Aí então a gente vê que muda, você prepara uma coisa, mas o preparo é necessário, né? Porque a gente vai absorvendo um pouquinho de tudo, né? E na hora ali Deus dá graça pra gente, a gente passa aquilo que realmente Deus quer passar para a igreja. Foi por isso que eu falei semana passada do uso da espada, né? Conforme você vai adquirindo domínio da palavra de Deus, você vai se habilitando, né? Então isso dá essa confiança. Então Paulo foi obediente. Então, irmãos, tenha em mente, a primeira coisa que você tem que ter nessa caminhada cristã é ser obediente à palavra de Deus. Se Deus está colocando no seu coração, você está sentindo que Deus está te mandando ir para tal lugar ou falar com tal pessoa, não duvide. A gente às vezes ouve testemunho de pessoas que estão assim: poxa, eu estava em casa no meio da noite ou durante o dia, liga para tal pessoa. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu até com duas pessoas, aliás, 2 vezes com a mesma pessoa. Eu estava um dia em casa e lembrei de uma determinada pessoa. Primeiro eu mandei um áudio. Um áudio não, mandei um link de um vídeo. Aí passou um tempo, a pessoa me respondeu, falou: nossa, irmão Sérgio, era tudo que eu precisava ouvir, era isso aqui. Eu falei: Deus tocou no meu coração e foi. A outra vez, eu mandei eu mandei uma mensagem para a pessoa, falei assim: poxa, como é que você tá, tal, não sei o quê. Peguei um trecho bíblico, mandei de novo, a pessoa pegou e falou assim: meu irmão, você está ligado em espírito mesmo comigo, porque é a segunda vez que eu estou passando por uma dificuldade e Deus que envia no meu socorro para trazer uma palavra para o meu coração. Eu já tive experiências ruins nesse sentido, de não ir até a pessoa. Tá vendo? Você não foi obediente. Não. Ah, viu? Incomodar eu, Jesus, agora. O Espírito Santo está me incomodando para fazer tal coisa. Aí eu não fiz. Aí passa assim, pouco tempo, uma outra pessoa tocada vai e faz o que eu ia fazer. E a pessoa, na hora, assim, agradece a Deus, ora, chora. E aí você fala assim: poxa vida, eu podia ter feito isso. Aí eu fiquei dá um constrangimento, uma vergonha tão grande que veio assim: tá vendo? Eu quis te usar, você não ouviu, você se acovardou. Eu aprendi a não me acovardar mais, independente da situação. É isso que eu ia falar. Renato, ele, eu não sei se você vai lembrar, mas ele comentou uma vez pra mim assim: faz
faça, mesmo que você achar que é doideira, porque vamos por assim, ele sentiu no coração e não fez, mas não era algo bom? Sim. Isso. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Então, se foi da parte de Deus ou não, mal não vai fazer para aquela pessoa. Excelente. Então vai e faça. E é isso que é importante, que Paulo, nessa obediência dele, e com essas cartas que ele está escrevendo, Paulo, nessa obediência dele, é justamente que esse tipo de experiência que vocês estão compartilhando aqui, quem estiver compartilhando, mas Paulo, que isso serve para, principalmente para quem está novo na fé, numa igreja que está sendo, servir de motivação. Você foi motivado por isso, porque você se sentiu, poxa vida, eu estava sentindo isso, achei que era bobeira, ou achei que não era, não fiz, a pessoa do lado fez, e o Espírito Santo veio falar, tá vendo? Era para você. Era para você crescer. Não era nem para falar que assim, o Renato é especial, ou a Amanda é especial. Exatamente. Não, mas é para você crescer como na sua fé como cristão. Entendeu? Então, essa primeira coisa, obediência. Segunda coisa que a gente aprende ali também com Paulo nessa experiência dele em Filipos ali. Operação do Espírito Santo. Quando ele trata dessas três situações que eu falei, da senhora rica e religiosa, porque quem vendia púrpura naquela época, quando você vai estudar o contexto bíblico, púrpura era uma coisa muito cara, não era todo mundo que podia. Então quem vendia isso era uma pessoa de posse. E muitas vezes as pessoas, quando a gente traz para o dia de hoje, pessoas de posse, são as pessoas que às vezes têm mais dificuldade de se converter ao evangelho, porque como jovem rico, mestre, né, o que eu faço? Né, foi falar com Jesus falou assim, vai vende tudo que você tem. Aí o moleque, opa, vai dar. Mas também tem um outro lado, que realmente essas pessoas também quando se convertem, são as pessoas que muitas vezes são as que mais apoiam a igreja, porque realmente entende que tudo que aquilo que elas têm de posse, não é delas, é provisão divina. Para ser mordomos de Deus. Mordomo de Deus, perfeito, Renato, é isso aí. Então Lídia era esse tipo de pessoa. Então através da obediência de Paulo que estava tentando ir para um lugar, o Espírito barrou, a gente não sabe, a Bíblia não é clara de como foi esse impedimento dele naquela cidade, mas ele foi, teve a visão à noite, então ele foi obediente a uma visão. Então, irmão, esteja atento, se você, né, tem contato com, né, se o pastor ou aquele irmão que você sabe que está sentindo no coração que a pessoa está trazendo uma palavra que é aquela necessidade, está falando assim, olha, que tem a diferença da profecia e profetada. Profetada não acontece, mas a profecia realmente, se alguém chegar e falar assim, irmão, eu tive uma visão com você, não sei o que, avalie a hora, se você sentir paz no teu coração e aquilo acontecer, você sabe que Deus usou aquela vida para te orientar. Então, obediência à palavra de Deus, e o que vai acontecer na sequência, se você é obediente, é a operação do Espírito Santo. Foi assim que Lídia foi convertida, foi assim que eles conseguiram expulsar o espírito daquela jovem, que aí acabou libertando essa jovem para segui-la, a Cristo como eles estavam seguindo. E foi assim que a gente não leu o resto de Atos 16, mas quando Paulo e Silas estão na cadeia, o que eles fazem? Presos? Estão louvando a Deus. E aí no meio da noite tem aquele terremoto, tem aquilo, e vocês viram nas figuras que foi passado aí no vídeo durante a aula, as cadeias que Paulo e Silas estavam, eram cadeias no buraco, no fundo. Você imagina você estar num lugar escuro, úmido, sei lá, fedido, cheio de ratos, não sei o quê. Imagina o pastor Alexandre, cheio de baratinha, dando... O pastor Alexandre, antes, quando caiu a luz, ele falou assim, nossa, parece que todas as baratas estão vindo para minha casa. Falei, ô pastor, troca uma ideia com elas aí. Tá? Então, né? Imagina, brincadeira aí, pastor. Então, imagina aí, você está num lugar desse e está louvando a Cristo. Olha que coisa linda, preso a um tronco. E aí, para você ver como o guarda da pretoriana tinha tanta responsabilidade, que ele ficou com medo que todo mundo tinha fugido. E Paulo falou, olha aqui para baixo, estamos aqui, não fugiu ninguém não. E aí até o texto fala que ele pede uma luz para você ver como ele estava num lugar escuro. E meu irmão, olha só, preso num lugar escuro, fedido e fazendo o quê? Louvando a Deus. Quantas vezes você às vezes está deixando de caminhar, de ajudar no crescimento da palavra de Deus por coisas que não chega nem um terço desse tipo de situação. Passaram, né? Às vezes a gente, como você falou, às vezes você deixa de fazer algo que você está sentindo será que é isso? Ou como a Amanda falou, faça mesmo você achando que é loucura. Quantas e quantas pessoas são alcançadas justamente porque você, na loucura da pregação da palavra, você acha que é loucura para você, mas Deus sabe, não, eu sei para que eu estou te usando. As coisas loucas para confundir, né? As coisas sábias, né? Então tá lá. E a outra coisa, a oposição da cidade. Então, se você está sendo obediente e está agindo no poder do Espírito Santo, não pense também que vai ser tudo mamão com açúcar, irmão. Você muitas vezes vai ter que levar a palavra de Deus, você vai ter que adorar a Deus com opressão de muitas pessoas contra você. E se você olhar para o dia de hoje, é o que está acontecendo.
principalmente por causa dos escândalos que estão aparecendo no meio evangélico. Quantas vezes vocês já não viram? E aí, tá vendo? Olha lá, você fala de ir na igreja, olha o que o pessoal tá fazendo. Ah, eu não vou na igreja não, pra ser assim. Mas eu acho que as pessoas não param de pensar, não param para pensar, na verdade, que isso que é o bonito. Quando a gente se decide seguir a Cristo, ou a questão de ser santo, ser separado, é separado daquelas coisas que a gente entende que não são boas pra gente. Mas isso também não quer dizer que a nossa vida se torna um poço de melhoria perfeita, de perfeição, de um dia para o outro. Nós continuamos sofrendo as mesmas coisas que qualquer ser humano sofre. E se você não se alimenta na palavra de Deus, a sua conversão pode ser atrapalhada e você voltar a fazer as coisas do velho homem. E é isso que a gente vê os escândalos aparecendo. Porque provavelmente foram pessoas que, apesar de às vezes muito tempo na caminhada, estavam caminhando, mas não caminhando perto com Cristo, caminhando meia distância. Seguindo a multidão, como muitos seguiam a Cristo naquela época. Seguindo a multidão. Olha aí que belezinha, tá dando é a artista da aula hoje, é ela. Então, entenda que mesmo com obediência e com a operação do Espírito Santo, você vai muitas vezes trabalhar como Paulo e Silas trabalhavam, no meio da opressão, no meio de... E essa opressão às vezes pode ser o quê? Um problema financeiro na tua casa, um problema de saúde, não pela opressão de fora. E aí eu queria ver com vocês, assim, em que ponto na vida de vocês já sentiram assim, poxa vida, você falou, até comentou que você ficou um tempo fora da igreja. Você poderia comentar o porquê que te levou a ficar um tempo fora da igreja? Qual teria sido essa oposição que fez você ficar um tempo fora da igreja? Na verdade foi minha experiência mesmo, assim, né, pessoal. Eu fiquei um tempo sozinho, longe dos meus pais, né, longe da minha cidade um pouco. Aí, na verdade foi quando cheguei aqui em São José dos Campos. Então meio que a falta da família foi aquilo que te desanimou um pouco, vamos dizer assim. Assim, eu acabei esquecendo, né, um pouquinho, né, do que a gente aprendeu, né. Em vez de buscar a igreja, eu busquei às vezes sair com amigos, assim, né? Pô, assim, agora tô livre, ganho meu salário, tô longe da barra do pai e da mãe. Tipo isso, né? Uhum. Só que Deus vai de uma maneira muito especial e toca na vida da gente de novo e faz a gente voltar, lembrar do que a gente aprendeu, né? Como diz na palavra, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará. Sim. Apesar de eu ter tido essa saída, mas eu comecei a lembrar comecei a sentir saudade mesmo da época que eu estava dentro da casa do Senhor mesmo, senti falta mesmo, e aí eu resolvi voltar, né? É um período que eu não tenho orgulho nenhum, não, assim, tem um certo incômodo de falar assim, não vou entrar em detalhes, mas não seria necessário, eu não precisava passar por isso, eu falo aqui, né? Uhum. Hoje em dia eu vejo que se eu não tivesse passado por isso, a minha vida teria sido assim... Hoje em dia, graças a Deus, Deus restaurou. Mas eu não precisava ter sofrido as consequências que eu sofri. Amém. Né? Se eu tivesse mantido no caminho do Senhor, né? Então foi provações que eu mesmo busquei com as minhas próprias mãos. É o que eu já falei algumas vezes, né? Quando a gente pode fazer a diferença entre luta e provação. Uhum. A gente consegue entender que a luta é algo que você procurou se enfiar na luta. Né? Não tem aquele velho de dou um boi para não entrar no amigo, mas também dou uma banhada para não sair. Né? Tem gente que é assim. Né? E tem gente que dá uma boiada para entrar e com um boizinho já sai da briga. Mas a aprovação realmente é aquilo que você não contribui para aquilo. Foi o que aconteceu com o Jorge. Ela não pediu para desabar as coisas, matar. Não, aquilo foi aprovação. E aí, é interessante você falar isso, porque muitas vezes você tocou por um lado que é aquela questão da liberdade, né, de se sentir autônomo, tudo. Que isso muitas vezes faz a gente desviar do caminho do Senhor. Mas esse tipo de oposição também, que eu vejo que acontece muito hoje em dia, é a questão muitas vezes de problemas financeiros, problemas de saúde, coisas com que faz que você perca um pouquinho a vontade. E eu acredito que assim como eu, talvez vocês, os irmãos em casa, possa ter acontecido algum momento na tua vida que você fala assim, dá mais não, agora eu não vou seguir a Cristo, vou dar um tempinho. Já passou isso com você, Amanda? Você já teve algum momento que você falou assim, pra que eu tô fazendo tudo isso e vou continuar seguindo a Cristo?
De verdade, não. Mas, quando vem as lutas, as provações, a primeira pergunta é por que eu? Por que eu, né? Nossa, aí a gente começa a falar tudo que a gente fez. Nossa, Deus, mas eu já fiz isso, eu faço isso, eu sou desse jeito. Né? Exatamente. E, na verdade, eu acho que são coisas pra gente entender mesmo, né? Igual o pastor sempre fala, na questão da luta. Se você não aprende com ela, você vai passar de novo. Sim. Então, até você aprender, você vai passar de novo. Né? E as provações é pra gente vencer mesmo, não tem o que fazer. Mas nunca falei assim, não, nossa, não quero mais, deixa quieto, não vou mais, nunca assim. Mas em questão de questionar o porquê comigo, porquê com a gente, porquê na minha casa, a primeira coisa. Eu também me pergunto, quando as coisas acontecem comigo, eu falo assim, Deus, eu já vou logo assim. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Aonde que eu deixei de ouvir tua palavra? Há 2 semanas atrás eu passei na apresentação da Elo, eu passei uma situação assim, que envolve um montão de coisa. Fala isso aí, foi legal. Meu carro deu defeito, não foi por displicência, mas foi por engano meu. Eu esperava um tempo X para fazer manutenção, era menos. Entendi. Mas não foi de propósito, não foi assim, não vou fazer não foi jogado. Foi uma falta de informação. Aí deu defeito e ficou caro para consertar. A primeira coisa que às vezes vem na mente da gente, eu vou ter que pagar esse negócio, né? Vou ter que me virar. E graças a Deus, a primeira coisa que veio na minha mente foi referente ao dízimo. Eu não pensei em não entregar, eu pensei assim, Deus, vou entregar. O primeiro pagamento que vier na minha mão é o dízimo, o resto eu me viro. Pra você não perder. Aí eu não tô querendo aqui justificar nem nada. Não, nem ficar me mostrando, que não é nada disso. Eu só tô dando mas é só fidelidade. Né? Aí eu peguei, eu fiz diferente, em vez de eu esperar receber a última parte, na primeira parte eu já dizimei, e o resto Deus ia fazer, né? Deus proverá. Aí eu acho que foi nisso que Deus me provou, porque eu antigamente eu não teria feito isso. Um tempo atrás eu teria deixado de entregar, ter feito alguma coisa desse tipo. E em momento nenhum eu blasfemei também, fiquei reclamando. Eu dei glória a Deus porque ninguém se machucou, por causa da parada lá na pista, né, na Dutra. Mas foi um livramento, né? Foi um livramento, as pessoas começou a enfileirar carro, eu comecei a pensar, Deus me livra do último carro que está lá atrás de levar uma batida, né, de quem está vindo. E não causar um engavetamento. Que eu vou me sentir culpado, né? Poxa, foi por causa porque eu parei aqui a pista que o negócio aconteceu. Daí, graças a Deus, não aconteceu isso. Aí tomei as providências que tinha que tomar, chamei reboque, né? E dei glória a Deus, que não fui assaltado, podia ter sido pior a situação, não fui sofrer acidente, outras pessoas não se machucaram. Não só depois, mas no momento, fui dando glória a Deus porque estava dando tudo certo depois da pane, né? E cheguei em casa, voltei para casa, o carro tá aí consertado, e a sua mãe não pôde vir, né? Minha mãe não pôde vir, mas eu vi o livramento de Deus ali. Isso, porque é aquele negócio, né, o Renato, é bom você falar isso, porque às vezes a gente passa por situações como a Amanda falou, a primeira coisa que pergunta, mas por que comigo tudo? E às vezes a gente vai passar realmente por situações, sejam elas por falta de informação, como você falou, ou seja ela por displicência nossa, que a gente vai se colocar em situações ruins. Mas a gente tem que entender isso, que nenhuma das duas coisas pode servir de barreira para a gente continuar avançando na fé. Porque, de novo, Paulo estava falando que Paulo estava na pior das situações. Mas ele começa a carta já falando assim, que toda a orientação que ele estava dando era para falar, eu sou servo de Cristo. Ele já começa falando assim, Paulo e Timóteo, servo de Cristo, Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Quer dizer, ele fala a carta dele que é para todo mundo da igreja. Ele está falando assim, olha, não interessa as coisas que estão acontecendo comigo, eu quero saber de vocês, eu quero saber como é que está a igreja. Olha para você ver a visão dele, quer dizer, os problemas que ele estava sentindo, mesmo estando preso, não quero saber disso não, eu quero saber como é que está a igreja, como é que vocês estão. Como é que está a pregação do evangelho, né? Então muitas vezes a gente se preocupa com os nossos próprios problemas. E isso ainda que não desvie você do caminho da fé, mas te para, de alguma maneira, de você trabalhar para a igreja. Que foi o que eu falei semana passada,
dos dados inflamados do inimigo, que é onde você tem que estar com o seu escudo da fé empunhado para você não deixar essas coisas tomar conta da tua cabeça. Né? Você faz uma reflexão, como a Amanda falou, mas por que comigo? Aí você começa a lembrar das coisas que você fez e provavelmente o Espírito Santo vai mostrar, tá vendo, filho, você fez isso, não era para você ter feito. Ou não, por que você está lembrando dessa memória? Só se for para te trazer esperança. Como diz a palavra de Deus, quero trazer memória, aquele que me dá esperança. Mas Paulo já começa falando assim, ó, servo, né, escravo de Cristo, e ele lembra que no segundo versículo que ele fala assim, ó, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque ele entende que Cristo também deu esse exemplo de todo o sacrifício ali na cruz, não se preocupando com a própria vida, mas se preocupando com a vida de todos. Então o que eu quero deixar para os irmãos? Que entrando já na carta de Filipenses, Paulo já começa a lembrar isso aí. Olha, se eu me converti, se eu amo a Cristo, se eu já passei por tantas coisas e sou servo, eu tenho que continuar preocupado com o reino, não preocupado só com a minha vida. Ainda que eu esteja preso, Deus está me usando na onde eu estiver. Seja uma situação de dificuldade financeira, seja uma situação de dificuldade de saúde ou de uma dificuldade de relacionamento, Deus está me usando para levar a palavra dele do reino de Deus. E de eu ter isso na memória como é que se diz assim, um senso de motivação para a gente seguir em frente. Tá? Então ele manda essa carta lá para as pessoas que estavam em Filipos, que eram os novos convertidos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa. Você acredita que você está vivendo de forma santa? Lembrando que santo é se sentir separado das coisas. A sua vida hoje está refletindo uma maneira, não precisa escrever, não quero que ninguém se... Mas faça essa reflexão com você. Você está vivendo de maneira santa? Você está vivendo de maneira a acreditar no agir de Deus, como o Fernando pregou muito bem na quinta-feira, mesmo estando em dificuldade? Por exemplo, José tinha tudo para desistir. Ele podia estar lá na cadeia e falar assim, mas Deus me deu tanto sonho e hoje eu estou aqui. Pô, o copeiro prometeu me ajudar e me esqueceu. Mas aquele que é fiel e soberano na minha vida e na sua vida, ele não te esquece. Então, para nesse momento e reflita, você como igreja, como está a sua vida de santificação? Segundo, quando você ora, você deve orar. Paulo estava escrevendo essa carta em forma de oração, é para todo mundo da igreja. Que ele fala assim, aos bispos e diáconos. Ou seja, ele não estava se preocupando também só com a vida dele. E aí eu te pergunto, será que você, como igreja, está se preocupando com a vida dos seus irmãos? Você ora pela liderança da igreja? Você ora pelos irmãos da igreja? Será que você está preocupado com isso? Tá? E essas orações que Paulo faz aqui nesses primeiros versículos, ele fala assim, ó, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, versículo 4. 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo está relembrando que não é um trabalho só daquela carta, é algo que já vem vindo de muito tempo. Então tudo que acontece dentro da nossa caminhada cristã são coisas que têm a ver com um histórico já do nosso caminhar cristão. E hoje eu queria que vocês, já caminhando para o final da aula, eu queria que vocês pensassem nessas questões em 5 pontos que eu vou destacar aqui para vocês. A sua oração, ela tem sido uma oração de gratidão? Que Paulo faz isso nos versículos de 3 a 8, ele está fazendo uma oração de gratidão. Então toda oração nossa, ela deve começar com gratidão. Os pastores sempre falam isso aí. Muitas vezes a gente só lembra de chegar e Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá aquilo, mas eu não faço a reflexão e não deixo de agradecer pelo dom da vida, eu posso não ter um carro 0 km, eu posso não ter a casa dos sonhos, mas quando eu sempre costumo dizer assim, tá ruim para você, se você está pagando 30 conto no quilo de arroz, e quem não tem os 30 conto para comprar o quilo de arroz? É verdade. Tá ruim para você, porque às vezes você está numa casa aqui nesse calorzão, eu queria ter um ar-condicionado, não sei o quê, e se você tivesse dormindo debaixo da ponte? Né? Então a gente tem que começar a lembrar disso, oração por gratidão. A oração do Paulo também, nesses primeiros versículos, ela é abrangente, porque ele pede súplica, ele se lembra dos irmãos e pede súplica por todos nós. Então, de novo, vou perguntar para você, você ora pelos membros da sua igreja? Será que você tem um caderninho de oração? E eu me incluo nisso, tá, irmãos? Será que você tem um caderninho de oração onde você lembra de orar por aquelas pessoas que estão precisando
de oração, de um apoio, que estão passando por uma situação difícil, ainda que essa pessoa não chegue e não fale com você, você está orando por essa pessoa? Se você quiser, enquanto eu estiver falando, quiser falar alguma coisa, pode, tá? A sua oração é constante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Ah, irmão Sérgio, então eu vou ficar 24 horas do dia orando? Ah, irmão, se Deus te der graça, você vai. Mas a gente sabe que é humanamente dizendo assim, bem que possível. Você precisa comer, você precisa dormir. Mas nada disso você vai deixar de fazer sem estar com o seu espírito em espírito de oração ou em oração. Porque quando esse orar sem cessar, uma vez me perguntaram assim: Sérgio, você acredita que a igreja pode orar 24 horas sem cessar? Eu falei: acredito. Porque enquanto nós estamos aqui 9 horas da manhã, do outro lado do mundo é 9 horas da noite. E eu sei que também tem um irmãozinho que lá está orando. Então, antigamente, os pastores devem falar aí, a gente vinha muito aquele relógio de oração, onde você ia, botava lá, de tal hora eu vou estar orando. Né? Que seja 15 minutos, 20 minutos, mas isso é orar sem cessar, meu irmão. Você pode estar trabalhando, pode estar dirigindo. O Renato às vezes fazia Uber, o pastor faz, você pode estar dirigindo ali e estar orando. Não impeça o Espírito Santo de, quando, principalmente, como eu dei o exemplo aqui, de trazer à memória alguém que você sabe que está passando dificuldade, ou que às vezes você nem sabe, mas por que eu estou lembrando dessa pessoa? Vou orar por aquela pessoa, vou mandar um WhatsApp para aquela pessoa, vou mandar um e-mail, vou fazer uma visita para aquela pessoa, ver se aquela pessoa não está passando por necessidade. Eu até estou lembrando um caso de uma tia minha, assim, que ela mexia com um negócio de refeição. E numa cidade aqui em Botucatu. E ela, uma vez ela estava lá preparando o almoço para vender as marmitas ali e tudo. E chegou um pessoal passando necessidade. Ela pegou, ficou com dó. E uma família ali passando necessidade, ela pegou o que ela tinha ali, que ela ainda ia no mercado para comprar as coisas, né, verdura, tudo para fazer o almoço do dia. E ela pegou o dinheiro que ela tinha ali e deu para aquela família que ela sentiu vontade, deu. E aí a família saiu e ela ficou assim: meu Deus, e agora? Eu dei o dinheiro que eu ia comprar as coisas para fazer o almoço e vender hoje. Como é que eu vou fazer? Ela disse que ela acabou de fazer essa oração, encostou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na frente da casa dela, o pessoal estava acostumado a almoçar ali, e foi quase entrando, ela até assustou, falou com o cara da polícia lá: o que é isso, quer derrubar minha casa? Aí ele: não, dona Tília, a senhora tá sempre aí ajudando a gente e tal, tô fazendo almoço aí. Olha, é o seguinte, caiu um caminhão de verdura lá na estrada e o que a gente recolheu a gente trouxe aqui para a senhora. Então, assim, não deu nem tempo dela ficar conjecturando. Ela usou o coração dela para ajudar uma família e Deus do outro lado já estava providenciando, suprindo. Isso, irmão, é fruto de oração sem cessar. Oração com alegria. De novo, Paulo diz, versículo 4, fazendo sempre com alegria. Ele podia falar assim: tô cansado, olha, quer saber? Meu irmão, isso é um tapa na minha cara, na sua cara, porque se uma pessoa que está dentro da prisão está conseguindo ter alegria para orar, o que te impede você e eu dentro da minha casa de não orar com alegria? Às vezes, eu estava pensando nisso essa semana, às vezes a gente fica muito esperando estar perfeito, estar com alegre para poder orar. Não, eu ouvi esse dia conversando com algumas pessoas, eu ouvi uma música, ela é em inglês, mas ela fala assim: best life, a vida melhor. E a pessoa falou na música o seguinte: não importa o que o inimigo diz, ele não vai me impedir de caminhar, eu estou vivendo a minha melhor vida. Então, e aquilo ficou na minha cabeça já tem quase uma semana, eu tenho pensado nisso todo dia. Eu posso não estar com todas as coisas do jeito que eu quero, mas espiritualmente falando, assim, eu quero viver o melhor da minha vida espiritual. Então, o inimigo pode jogar bomba, pode fazer o barulho que for, eu estou vivendo o melhor da minha vida espiritual. E é isso que a gente tem que ter, irmãos. E a oração de recordação, de estar sempre relembrando das pessoas que já fizeram parte da nossa vida e que ainda fazem parte. Então, relembra lá daquelas pessoas que te ajudaram no seu caminho de conversão, no passado, daquelas que estão te apoiando agora, e ore pelo futuro da igreja e também do futuro daqueles que você deseja. Isso tem que ser o nosso papel em Cristo. Não é? Ter esse tipo de oração, ter esse tipo de postura. E eu acho que com isso, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: como igreja, não podemos deixar a desobediência, as opressões que nos cercam, fazer com que a nossa fé desanime e que a gente não caminhe em frente e não leve o bom nome de Cristo para crescimento espiritual nosso e da igreja principalmente. Como igreja, não podemos deixar que essas situações nos impeçam de dar bom testemunho,
de pregar a palavra de Deus. Eu não preciso, é como a Amanda citou aqui, é lógico, se Deus te coloca, te capacita com algum ministério e você tem condições de aprimorar aquele ministério, faça isso, meu irmão, melhor. Estude música, estude teologia, estude o que for, a se aprimorar. E se você ainda não tem, eu sempre falo isso, se você ainda não tem um grande ministério, que todos os ministérios são importantes dentro da igreja, mas se você, mas eu não canto, eu não prego, eu não dou aula, meu irmão, o simples fato de você ajudar na portaria da igreja, de você ajudar na transmissão do culto, de você ajudar na limpeza da igreja, de você ajudar como oração, como o pastor fala isso, e Paulo está falando isso é importante demais. É você ser Demétrio dentro da igreja. Tá? É você ser Demétrio dentro da igreja, é aquele tipo de pessoa que não tem destaque, mas que é fundamental e importante para a vida da igreja. Espero que vocês reflitam sobre isso. Semana que vem a gente continua a carta de Filipenses. Eu quero agradecer uma vez mais a vida dos meus irmãos aqui, da Eloá, da Amanda e do Renato. Eloá, você foi uma belezinha. Você falou mais que seu pai. Seu pai precisa aprender com você. Assim, ele vai aprender, tio. Ele está no caminho, ele vai aprender. Mas agradeço a vida de vocês. Amém. E espero que, não muito distante, a gente possa estar aqui de novo. Amém. Se não for os dois juntos, tá você, tá a Amanda, a gente vai fazendo esse... Que aí vai motivando os outros irmãos. O principal, sempre que eu sempre falo, pessoas diferentes, carinhas diferentes, além de não ficar o pessoal enjoado só com a minha cara aqui, começam a enxergar na igreja isso aqui que Paulo está falando. O mover do Espírito Santo na vida de cada um dos membros da igreja. Mover mostrando que cada um, ainda com as suas dificuldades, como vocês têm, ele está aqui com a cara limpa aqui, mas acabou de sair de serviço, podia estar em casa descansando, mas veio aqui, atendeu o chamado, veio aqui compartilhar com a gente. É isso que é importante mesmo. Amém? Amém. Vamos orar? Quer orar, mano? Bora. Já ora aí, já com o Eloá, já ora junto com você. Senhor Deus querido, nós queremos te louvar e agradecer Amém, por mais Senhor. esse momento, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigada porque a sua palavra é sempre rica, sempre eficaz, sempre traz verdade, algo Senhor. novo para a nossa vida. Mesmo que a gente leia 10 vezes o mesmo texto, 10 lições diferentes podemos Sim, tirar, ó Deus. Deus. Nós E queremos que do aprender. mesmo jeito que nós fomos acrescentados hoje, que quem estiver em casa nos assistindo seja abençoado É verdade, da mesma forma. Amém. E que nós possamos sempre passar a sua palavra adiante, sermos persistentes na nossa caminhada, Sim, porque Deus. fácil o Senhor já disse que não seria, Deus. Então, em nome de Jesus, abençoa o nosso domingo, É verdade. que logo mais estaremos juntos no culto, Deus. Sim, Deus. Te adorando, te louvando e glorificando por É tudo verdade. aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor não faz É e por verdade, tudo Deus. aquilo que o Senhor é na nossa vida, Deus. Amém. Então te agradeço pela vida do irmão Sérgio, por ter nos chamado Uhum. e que o Senhor possa sempre abençoá-lo espiritualmente Amém, Senhor. mais, porque ele sempre está prosseguindo em conhecer o Senhor, ó Pai. Amém. Muito obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Só lembrando que hoje à noite é a peça. Quem não deu o nome, procura com a Ida para ver se tem ainda vaga para ver a peça lá. Não vai ter a transmissão ao vivo, o pastor já avisou, porque tem a questão da peça ser um DVD, então não vai ser feita a transmissão. Então, se você quer, tem disponibilidade, dá o nome para a Thalita, vê se tem vaga para lá, peça 5 e às 19h15, Giovanni Si, sobre si. Amém. Vamos fazer 1, 2, 3, um beijo para a amada igreja. Mua. Amar.